Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos com a aula das leis da termodinâmica e gases ideais. A termodinâmica surgiu oficialmente no início do século XIX, mas já havia estudos a respeito do assunto antes do século XVIII. Esse ramo da física foi criado durante a Revolução Industrial, em 1760 a 1840, com o objetivo de desenvolver máquinas a vapor mais eficientes. Só vale lembrar que a Revolução Industrial começou lá na Europa, tá bom? Com o objetivo de desenvolver máquinas a vapor mais eficientes, os trens, os carros, máquinas de fabricação de fábricas em massa mesmo. As leis da termodinâmica estudam os sistemas em que há trocas de energia e como esse calor altera os estados de temperatura, pressão e volume, em um processo físico. A termodinâmica foi criada em 1824 com Sandor Carnot, que publicou reflexões sobre a potência motriz do fogo, que trouxe as relações energéticas básicas entre a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot e a potência motriz. Antes disso, Joseph Planck fundou a ciência da calorimetria, ramo da termologia responsável pelos estudos das trocas de energias térmicas entre os corpos. Leis da termodinâmica. Existem 4 leis da termodinâmica. Lei 0, associada ao conceito de temperatura. Primeira lei, relacionada ao conceito de energia. Segunda lei, associada ao conceito de entropia. E a terceira lei, relacionada ao limite constante da entropia quando a temperatura Kelvin se aproxima do zero. Só vale lembrar por que tem a lei 0 e não começou do 1, professor. Porque formaram as 3 primeiras leis, aí depois precisaram fazer mais uma que tinha que ver antes de todo mundo. E aí foi chamada de lei 0. Se eles tivessem que fazer outra, ia ficar lei menos 1, provavelmente. Então, uma pequena piadinha aí. Lei 0 da termodinâmica. A lei 0 indica as condições para o equilíbrio térmico. Essa lei afirma que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico, com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Desse modo, quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, o corpo que estiver mais quente transfere calor para o que estiver mais frio. Pausa aqui. A gente pode lembrar quem transfere mais calor para mais quem. A panela com água no fogo passa calor para o fogo ou o fogo passa calor para a panela? O fogo passa calor para a panela. Por que o fogo passa calor para a panela? Porque ele está mais quente que elas. Tudo bem? Vamos lá. Frio. Assim as temperaturas de ambos se igualam, fazendo com que ocorra o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, lembra que a gente estudou lá no comecinho do ano? É pegar todo mundo, mistura todo mundo dentro de uma caixinha, todo mundo encostando em todo mundo, soma todo mundo e divide pela quantidade. Ou se você quiser pensar, por exemplo, você pega uma água quente e mistura com uma água fria, as duas águas vão se somar as temperaturas das duas e dividir por 2, porque são dois tipos de águas diferentes, e vai ter uma temperatura de equilíbrio ali, uma temperatura média entre elas, tá bom? Além disso, permite a definição de uma escala de temperatura em Celsius, Fahrenheit e em Kelvin. Lembra que também a gente estudou a conversão de escala para Celsius, para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin, tá bom? Que eram aquelas formulinhas do TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Aí depois a gente tem a outra, TC igual a TK menos 273. E depois a gente tinha a outra, que era TF menos 32 dividido por 9 é igual a TK menos 273 dividido por 5. Tá bom? Eram essas formulinhas que você já tem no caderno. De acordo com essa lei, entre as condições para equilíbrio térmico está a influência dos materiais que torna a condutividade maior ou menor. Isso daí, a condutividade seria quem é mais fácil de produzir calor. Quem transporta o calor mais fácil? Uma parede de concreto ou uma barra de ferro? É quem tem condutividade térmica maior, a barra de ferro. Você leva menos tempo para esquentar a barra de ferro inteira do que uma parede de concreto, tá bom? Aí, ó, falando sobre o equilíbrio entre elas, você tem uma temperatura, um bloquinho quente, um bloquinho frio, e o meio ali deles é onde está vendo já o equilíbrio térmico. Ou você tem uma água normal, estado normal, você tem uma água meio quente ali, que 23 graus Celsius, vamos falar que é um pouquinho quente, tá? Porque são duas águas com temperaturas, dois líquidos com temperaturas diferentes. E a hora que você mistura os dois, vai haver um equilíbrio térmico entre eles, tá bom? Partindo para a próxima lei. A primeira lei da termodinâmica é uma das leis da termodinâmica mais conhecida. Foi desenvolvida por James P. Joule
Joule a gente lembra lá da unidade de medida de energia. Afirma que é possível elevar a temperatura de um sistema pela adição de calor, energia térmica, mas também efetuando-se trabalho sobre ele. Eita, como assim? Basicamente a gente pode pensar, o carro quando está na pista andando, a hora que ele para, se você pôr a mão no pneu, está como? Quente, ou seja, o pneu fez movimento, teve trabalho ali, porque ele teve um trabalho para fazer o carro andar, e ele produziu calor. Ele realizou uma experiência em que consistia na suspensão de dois corpos pesados por meio de uma carretilha e depois liberá-las, para saber quem esquentava mais primeiro que quem. Os corpos atraídos pela Terra caíam fazendo a carretilha girar. Esse movimento se transmitia à haste metálica e dessa maneira as pás giravam no interior da água. Como consequência do movimento da pás, a temperatura dos líquidos se elevava, o que era indicado pelo termômetro. Olha que coisa interessante, pessoal. O que a gente faz quando o leite está muito quente? A gente começa a mexer para ele esfriar. Mas o experimento dele fala que se você começar a movimentar o leite, o movimento do leite, no caso, iria fazer o leite aumentar a temperatura. Mas por que quando a gente mexe o leite esfria, mas ele fala que aumenta? Porque o movimento que tem ali dentro. Vamos explicar a diferença. O leite ele está com uma temperatura alta. Vamos supor que você levou no fogo, ele entrou em estado de ebulição, ficou lá acima de 100 graus Celsius, acima de 50 graus Celsius. Aí a hora que você for mexer com a colher, você consegue fazer um líquido chegar nessa temperatura? Não, só mexendo. Por quê? Porque você não consegue girar o suficiente para fazer ele, ou seja, o movimento seu não é equivalente ao movimento que foi causado internamente. Então, o movimento a hora que você faz com a colher para fazer o leite esfriar, ele acaba meio que dificultando o movimento dentro ali do próprio leite, fazendo ele dar uma atrasadinha, ou seja, você esfria o leite, movimentando ele de forma mais lenta do que ele já está. Se você deixar ele parado, ele vai levar um tempo maior para esfriar. Mas se você começar a movimentá-lo, você vai dificultar ele se movimentar dentro dele mesmo. Aí aqui está o experimento, tá? A carretilha, as roldanas, que são esses dois pontinhos vermelhos, e os dois pezinhos. A hora que os dois pezinhos caíam, eles faziam a parte do meio aqui girar, que mexia as hastes aqui dentro da água. E se elas ficarem se movendo muito rápido por muito tempo, a água começava a aumentar a temperatura.